Bom, dando continuidade, então, nós vamos agora chamar para a mesa para que possa receber todas as perguntas, vocês possam participar aí agora com as dúvidas. Vamos convidar o doutor Daniel Tabaque, por favor. Merula, por favor. Doutora Paola, por favor, para poder sentar à mesa. Também a Irene, se puder ficar conosco, eu não sei se ela vai poder ficar. Parece que ela tinha um compromisso. E também nossos convidados pacientes, que queiram aqui, por gentileza, se acomodarem e sentarem para participar desse debate também. Possivelmente possam vir perguntas de outros pacientes também para vocês. Por favor, fiquem à vontade. Deixa eu pegar essa aguinha aqui que eu peguei emprestada e devolver para vocês. Ó. Merula, vai sentar? A Irene não vai poder ficar, ela tem uma reunião, então ela está se despedindo, nós agradecemos e infelizmente ela não vai poder ficar conosco. Obrigada. Obrigada, gente, desculpa. Obrigada. Irene, vamos começar com o público primeiro? Já? Tá. Tem uma primeira pergunta para a gente começar, para o doutor Daniel Tabaque. Existe já em estudo algum novo tratamento para o linfoma, doutor Daniel? Bem, existem diversos. Na verdade, o número de drogas que surgem para tratar tanto os linfomas não Hodgkin como a doença de Hodgkin, ela cresce a cada dia e, felizmente, ainda existe um retardo na incorporação no nosso sistema, mas eu acho que ela contribui para muitos aspectos, como foi mencionado, da expectativa de que novos tratamentos, novas possibilidades vão surgir nos próximos anos. Então, a ciência não para, felizmente esses estudos estão em curso, a velocidade com que eles são incorporados dentro da prática diária não é exatamente aquela que a gente gostaria, mas o fato é que hoje nós precisamos saber que desde o momento do desenvolvimento até a aplicabilidade dentro da nossa prática, o tempo encurtou significativamente. Então, alguns anos atrás, o tempo desde o desenvolvimento variava mais de 15 anos para que essa droga fosse desenvolvida no laboratório e passasse a chegar nas farmácias. E em muitos aspectos, e para muitas drogas, isso acabou sendo inferior a 5 anos. Então, eu acho que isso contribui para manter essa expectativa de que os próximos anos vão ser bem melhores do que aqueles que vieram até hoje. Obrigada. Alguma pergunta de vocês presentes? Podemos dar continuidade? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e a gente vou levar o microfone para você. Um instantinho só. Doutora Paola, como somos nordestinas, eu queria saber qual é a realidade da senhora, se essa lei dos 60 dias já está funcionando, se entre o diagnóstico e o tratamento já está sendo nesse tempo. Eu fui convidada para ir na Assembleia Legislativa, porque teve uma consulta pública lá para a Assembleia, e chamaram também o Ministério Público, né? É uma tentativa, né? A gente tenta, por exemplo, no centro que eu trabalho, que é o Centro Regional Integrado de Oncologia, os pacientes chegam e, assim, eu tenho um compromisso pessoal com a causa do linfoma, né? E o que acontece é assim, quando o paciente chega lá, se eu estou lá, eu atendo o paciente. Eu só não atendo se realmente foi impossível não atender naquele dia, mas se eu estou, eu atendo o paciente naquele dia. Mesmo, às vezes, não é atender, começar um tratamento, mas às vezes quando a pessoa chega ali, você dá uma palavra para aquela pessoa, já é importante, a pessoa já se sente tratado. Quando o médico diz, eu sou seu médico, eu estou aqui, o paciente já se sente acolhido.
Então, eu tento, pelo menos, abrir o prontuário do paciente. A gente tem tentado fazer isso. Uma coisa importante que o Daniel falou é assim, nós precisamos, enquanto, eu não estou falando isso como médico, eu estou falando enquanto cidadã brasileira, então, assim, nós precisamos unir nossa força, nós precisamos unir nossas forças para direcionar nossas energias para coisas que são realmente muito importantes. Uma coisa muito importante é assim, tem medicamentos importantes que vieram mudar a história natural do linfoma. E esses medicamentos, eles não estão contemplados adequadamente nas APACs ministeriais. O que é a APAC? A APAC é um pagamento que o Ministério faz sobre o tratamento de linfomas. Então, como o governo não tem condição de absorver todos os tratamentos de câncer, então nós temos muitas instituições que são instituições mistas, ou seja, elas não são instituições governamentais, elas são credenciadas pelo governo para tratar o câncer, e para elas tratarem, comprarem medicamentos, elas precisam do repasse do governo federal. E o que é que acontece? O que acontece é que no linfoma, por exemplo, não Hodgkin, existe um medicamento muito importante como o rituximab, que, por exemplo, nós temos pacientes em Fortaleza, no Ceará, nesse momento, sem medicamento. Porque os repasses, nós não temos a PAC, os pacientes recebem esse medicamento através de mandato judicial. O paciente chega do interior, só para vocês terem uma ideia, 95% dos pacientes que eu tenho são analfabetos, gente. Eles não sabem ler. A pessoa chega do interior, o médico chega e diz para ela assim, olha, você tem uma doença, você tem um câncer, ela pega uma ambulância, numa ambulância que tem uma maca dentro da ambulância, vem 10 dentro da ambulância. O motorista chega e deixa essa pessoa que nunca foi em Fortaleza, que é do interior de uma cidade que tem uma rua, chega lá em Fortaleza, analfabeto, sem saber ler, sem saber se transportar, sem saber se locomover, chega lá, aí eu chego e digo para ela, olha, você vai ter que fazer então um protocolo quimioterápico que contempla uma droga, esta droga o governo não contempla e você tem que ir atrás. Essa pessoa vai atrás disso como? Então, por exemplo, a gente tem lá o GAPO, que é o Grupo de Apoio aos Pacientes Oncohematológicos, se representando do GAPO está aqui a Velúzia, deve ser o seu caso também lá. As pessoas chegam lá como, né, Velúzia? Totalmente desinformadas, as pessoas não têm, não sabem, elas não sabem nem por onde começar, elas não sabem nem chegar lá no GAPO, para começar. Então é um problema muito sério que a gente está falando. Essas pessoas, além de câncer, elas têm total falta de apoio social. Nós não temos uma rede de suporte para fazer isso. A gente precisa disso, porque tem a doença física, e tem a doença da desinformação, da desassistência, do desamparo dessas pessoas. Essas pessoas são totalmente desamparadas do ponto de vista social. Então, a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa mudar a realidade do diagnóstico, da acessibilidade à informação, das drogas. A gente precisa fazer campanhas claras, transparentes, para que essas pessoas entendam a doença. Não adianta você fazer um folheto para uma pessoa que é analfabeta. Você tem que fazer uma linguagem clara para essa pessoa entender. Do que adianta você dar um folheto para uma pessoa que não sabe ler? E essa é a situação do Nordeste. Não é a situação do Dr. Daniel. Ele conhece essa realidade porque ele trabalhou e nós passamos um tempo trabalhando juntos, ele sabe disso, porque ele recebeu muitos pacientes do interior, ele recebeu pacientes do Brasil inteiro, quando ele trabalhava no Instituto Nacional do Câncer, ele sabe disso, ele sabe dessa realidade e tudo, mas não é a realidade dele na clínica privada dele no dia a dia, mas é a realidade nossa no Nordeste. Essas pessoas são totalmente desassistidas, precisam de voz, precisam de vez, então a gente precisa mudar a realidade, fazendo com que esses tratamentos de alta complexidade sejam contemplados, que a gente não precise estar mendigando, pedindo, por favor, a gente pediu um juiz, uma autorização para o Estado ser obrigado a pagar o remédio para o paciente, porque isso é um direito de Constituição. Né? Isso é um absurdo. O paciente chega lá desassistido e tudo, tal, e a gente ainda tem que ficar mendigando com o chapéu na mão. Agora, nós não estamos recebendo os medicamentos no Ceará. A gente não tem os medicamentos. Os pacientes estão lá, indo todo dia lá no GAPO, desesperados, ligando, telefonando. Essa semana mesmo eu já voltei vários pacientes que precisavam de fazer o tratamento e que não tinham medicamento. Doutora Paula, aproveitando a sua fala, teve uma pergunta aqui das pessoas que estão conosco nesse encontro, perguntando a você, quanto tempo, em média, um paciente demora entre a suspeita e o tratamento? Varia muito, né? Varia muito da acessibilidade do paciente, né?
Um paciente que tem condição, ele suspeita, ele vai no médico, ele pode ter esse diagnóstico, esse estadiamento feito em menos de 10 dias. Em menos do que isso. Porque ele vai vai fazer os exames prévios, ele vai fazer uma biópsia, vai sair um imunistoquímico, isso 10, 12 dias, né, Daniel? Deve ser mais ou menos, às vezes menos até. Eu acho que o Daniel deve ter pacientes que ele consegue fazer iniciar um tratamento em 8 dias, talvez, ou até menos. Mas, na realidade lá do Ceará, chega o paciente, imagina, chega um paciente do interior. E para conseguir a tomografia desses pacientes? Pergunto a eles sabem. Diogo sabe como é, para conseguir uma tomografia. PET, eu faço uma carta, quando precisa muito, faço uma carta, mando lá para a Velúzia. A Velúzia liga lá, vai no promotor. Passam uns 2 meses, né, Velúzia, para a gente conseguir diminuir um pouco, mas a gente fica lá na batalha e tudo. Então, é assim que a gente vai conseguindo. Nunca a gente consegue as coisas assim, de uma forma... por exemplo, imunistoquímica. O que é imunistoquímica, para quem não sabe? É saber qual o subtipo do tumor, para a gente classificar direito e oferecer o melhor tipo de tratamento. Agora, a gente só consegue imunistoquímica porque a gente tem uma parceria com a Roche, que está ajudando a gente a fazer o diagnóstico precoce. E se não fosse a Roche, a gente não tinha condição de fazer as imunistoquímicas lá no Ceará. Então, quando o paciente chega, às vezes a gente passava 2 meses para conseguir um imunistoquímico para identificar um subtipo de linfoma. Então, nós conseguimos uma parceria, então a gente tem acesso à imunistoquímica mais rápido, entendeu? Então, quando o paciente tem suspeita de linfoma, aí a gente consegue encaminhar para um laboratório, a gente tem esse suporte com essa parceria. Então, isso foi uma coisa que mudou também um pouco a realidade. Mas, em média, quando chega lá no centro, lá pelo SUS, quando chega, a gente consegue fazer um estadiamento, completar e iniciar um tratamento em torno de 21, 30 dias, mais ou menos. Obrigada, doutora Paula. Tem uma pergunta também feita pela Marilena, uma internauta, de Maceió. E ela pergunta para o nosso paciente Diogo: quais foram as maiores dificuldades e em que momento foram enfrentadas por você durante o tratamento? Qual foi o momento pior, de maior dificuldade? O momento pior, no meu ponto de vista, foi quando eu tive que fazer a biópsia, porque eu estava fazendo meu tratamento no Hospital das Clínicas de Pernambuco, e daí lá não tinha médico especialista em cabeça e pescoço. E daí me encaminharam para um outro hospital, outra instituição, que era o Hospital de Câncer de Pernambuco. E lá ocorreu um incidente muito traumático para mim, porque apesar de eu não saber o que eu tinha, eu tive que me deparar, primeiramente, com a questão de verbas destinadas a esse hospital. Quando eu fui fazer a biópsia, não tinha material cirúrgico. Então, assim, eu fiquei internado e a gente tem que fazer uma dieta e ficar de um dia para o outro sem comer nada. E daí eu fiquei de 6, 7 horas da noite e minha biópsia estava marcada para as 10 horas da manhã. E daí deu 3 horas da tarde, ninguém tinha ido lá, ninguém me deu nenhuma informação. Quando de repente chegou um médico lá e me informou que eu não poderia estar fazendo a biópsia, depois de estar azul e verde de fome, me informou que eu não faria biópsia simplesmente porque eu não tinha material cirúrgico, que eram luvas e etc. Coisa que tem que ter. É o básico, o padrão. E daí eu fiquei muito decepcionado. Quando eu fui na outra semana, depois de ter passado 24 horas de fome, eu fui mais remarcaram para outra semana, e daí ocorreu de eu ter sido maltratado pelo pessoal da área de enfermagem, técnica de enfermeira. Me trataram realmente como um lixo. E daí eu estava muito traumatizado ali, que eu não sabia o que eu tinha, o que poderia vir ainda, e daí eu ainda tive que me deparar com profissionais incompetentes, e eu fiquei muito traumatizado, inclusive iria entrar contra o hospital, contra o governo do estado, mas assim, já tinha muitos problemas quando eu descobri que eu estava com câncer, e ia procurar mais outro. E realmente foi complicado esse momento para mim, do tratamento. Mas daí eu dei a volta por cima. É isso aí. Obrigada, Diogo. Você vai complementar, né, Eu só doutor queria Daniel? fazer um comentário, eu acho que é pertinente nesse momento que a gente está vivendo,
E, infelizmente, o que existe claramente é uma campanha de, além de tudo, de demonização dos médicos. Eu acho que ficou muito claro aqui pelo Diogo, demonstrando que as dificuldades que ele ultrapassou transcendem muito mais as dificuldades que o próprio médico enfrenta muitas vezes para fazer o diagnóstico. É a falha, a deficiência do sistema hospitalar, é o sistema que não permite que esse paciente muitas vezes seja diagnosticado claramente. Muitas vezes é o médico que, no enfrentamento inicial desse paciente, tem todas as dificuldades de poder atendê-lo. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente diante daquilo que está acontecendo hoje, em que essa promoção que existe dentro das estruturas governamentais, de que o médico é o grande responsável pela falta de saúde da população, ter certeza de que essas medidas que foram tomadas hoje, no sentido dessa importação de médicos que está acontecendo, não vai resolver os problemas estruturais gigantescos que nós temos. E dessa maneira, eu acho que tem que ficar muito claro que é através de estruturas como a Abrale, e em parceria com os médicos, que esses problemas vão se resolver. A única forma, eu acredito, que os problemas vão se resolver é através do paciente. Quer dizer, a força dos médicos é muito limitada, a força das sociedades, a força dos conselhos é muito limitada, o potencial de poder reverter essa situação está com os pacientes, familiares e amigos que podem se unir e, de alguma maneira, pressionar o governo para que essa situação se modifique. Eu queria só complementar o que o doutor estava falando, que assim, essa questão dessa precariedade, no meu ponto de vista, como paciente, passei por isso durante o ano, não é culpa dos médicos. Eu não estou aqui para defender ninguém, nem para estar acusando ninguém. Mas assim, a questão da gestão pública que é mais complicado. Porque o médico está ali para fazer, entendeu? É basicamente isso que eu penso. É importante, né, no evento de hoje, a gente também lembrar e abordar as dificuldades que a gente tem para a atualização desses protocolos, né? Então, a gente está aqui com tratamentos que já estão perdendo a patente praticamente, então já estão incorporados em outros países há mais de uma década, e a gente ainda está discutindo com o nosso governo se tem evidência científica. Então, também essa transparência nos processos de atualização dos protocolos é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né, tem mobilizado a população, a gente precisa do apoio da população, então acho que tem que exercer a cidadania ao paciente, o familiar, né, todas as pessoas que estão ligadas ao tema têm que se unir, né, para a gente também mostrar o nosso descontentamento nas urnas, né, e exigir mais transparência em todos esses processos. Então, são apresentados programas que, para desviar o nosso olhar, me parece que esse problema com os médicos, o nosso problema são os médicos, e daí todo mundo começa a discutir se tem que vir médico, se não tem que vir médico, se o outro médico vai fazer o revalida, né, por que eles não vão fazer o mesmo teste, por que eles não vão ser avaliados da mesma forma. Enquanto isso, o nosso governo vai ganhando tempo para deixar de cumprir a obrigação básica. Quer dizer, como que pode um hospital que é referência em Pernambuco, né, para tratamento de câncer, que é o Hospital de Câncer, não ter luvas cirúrgicas, né? Então, deixar de atender um paciente, deixar de realizar um procedimento por coisas que são... não é por falta de custo, entendeu? De recursos. Não pode falar assim, não, luvas ou os outros itens que vão precisar para a biópsia, material de altíssimo custo. Não é, né? Então, falta de planejamento, de transparência, de organização, de estrutura. Então, a gente tem que, não podemos mais ficar só observando, olhando. Tantas pessoas foram na rua, se manifestaram a insatisfação, e agora, qual é o nosso plano, né? Então, a importância da Abrale, a gente está participando de perto, marcação cerrada, assim, nos comitês, onde tem espaço para o paciente ter uma voz, a gente está tentando ocupar esses espaços, e é muito importante esse apoio do comitê científico, né, que nos orienta o que realmente faz sentido, o que realmente vai trazer benefício para as terapias, a gente está junto e vamos continuar lutando, né? E como o senhor falou, acho que essa união, vamos supor, não é por um benefício político que a gente vai gritar, né? Não é por um partido político, por uma religião XPTO, mas que, como cidadão e como brasileiro, a gente precisa acompanhar de perto o nosso sistema de saúde, monitorar, né, e não deixar essas barbaridades acontecerem.
uma coisa que eu gostaria de salientar é que, para vocês que estão em casa ouvindo esses depoimentos e tudo, é uma coisa importante fazer um link. Assim, o doutor Daniel falou uma coisa muito importante, que é da informação da sociedade que somos todos nós cidadãos. Se vocês forem observar na fala do Diogo e na fala da Paula Schiffer, vocês viram o Diogo, ele estava na rede social, ele viu 300 pessoas que apoiaram ele, a Paula viu o site da Abrale. Então, eu queria pedir para vocês, vejam que oportunidade única que vocês têm. Vocês são alfabetizados, vocês têm internet na casa de vocês. E os pacientes dos quais eu estou falando, os pacientes que eu apresentei aqui, seu Josafá, Francisco Alain, Luciano Brito, seu Glauber, que chegou. Todos os pacientes, eu tenho depoimentos de centenas de pacientes de lá do Ceará. São pessoas que são analfabetas, que não têm acesso à internet, que não têm sequer banheiro dentro de casa. Então, vocês são a voz dessas pessoas. Vocês são importantes para essas pessoas. Essas pessoas não têm como falar. Se vocês não fizerem isso, se vocês não forem a voz dessas pessoas, através da Abrale, através do GAP, através da Naspec, se nós não formos a voz dessas pessoas, ninguém vai ser. Essas pessoas são analfabetas, essas pessoas só podem contar conosco. Então, vocês que estão ouvindo isso, vamos nos organizar, vamos apoiar essa causa, vamos ser todos juntos contra o linfoma, vamos nos movimentar, nos mover. Mudança é ação. Não adianta ficar no plano das ideias. Movimento, juntos contra o linfoma, é uma ação. O próprio logo é se movimentar. Se tocar é se movimentar. Se tocar é se tocar também no coração. Então, vocês são a voz dessas pessoas. Nós somos a voz dessas pessoas. Bom, chegamos a 250 acessos para a informação de todos. Então, um público grande que está nos assistindo. E tem mais uma pergunta do público presente, que acho que vai ser pertinente à Merula e aos doutores aqui presentes também. Como está a questão do rituximab para o tratamento dos pacientes? Ele é aprovado pela Anvisa? O SUS e os planos fornecem? Doutor Daniel, por favor. Essa discussão, acho que pode se iniciar com o fato de que, infelizmente, aqui no Brasil, ela se tornou o registro de que existem duas classes de indivíduos, aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso a uma droga, que, como a Merula mencionou, há mais de 12 anos, desde 1998, ela se tornou disponível e mudou a história, todos nós sabemos que ela mudou a história do tratamento de pacientes com linfoma. É curiosa a história aqui no Brasil, todos nós sabemos que a nossa atual presidente teve um diagnóstico de linfoma em 2009. Naquela ocasião, a medicação não estava disponível para tratar pacientes portadores de linfoma de grandes células. Ela não foi tratada no SUS, ela teve acesso à medicação e, na verdade, um ano depois, essa medicação se tornou disponível para todos os brasileiros que têm acesso não só a um plano de saúde, posteriormente a droga foi incorporada no SUS também. Então, uma das doenças, linfoma difuso de grandes células, essa droga está disponível e acessível. Infelizmente, 20% dos pacientes, como a Paula mencionou, possuem um outro diagnóstico, linfoma folicular, um dos subtipos de linfoma não Hodgkin, em que também, já demonstrado pela literatura extensamente, essa droga melhora a sobrevida de pacientes e ela hoje está disponível aos pacientes tratados nos planos de saúde. No entanto, ela não está disponível para os pacientes tratados na rede pública, o que é um despropósito, já que a medicação tem uma bula, e nessa bula a recomendação é a mesma, de uma forma indiscriminada, se esse paciente é tratado no sistema público ou no sistema privado. Então, no início do ano, houve uma consulta pública a respeito dessa questão. O órgão governamental responsável pela regulamentação foi contrário à aprovação, baseado numa análise de custo totalmente absurda, como reconhecida pelos diversos membros da sociedade científica no Brasil. Houve definitivamente uma participação gigantesca da comunidade, de pacientes e de médicos, e houve uma retratação recente, houve uma recolocação dessas questões, e nós estamos na expectativa de uma resposta definitiva, mas tudo leva a crer, pela forma com que isso foi apresentado dessa vez, que os pacientes terão acesso a essa medicação, finalmente. Obviamente, nós não sabemos quando, a gente espera que isso pode acontecer o quanto antes, porque apesar dessa regulamentação de 60 dias, na verdade, nenhum de nós encontrou documentado que esse é o tempo que a célula cancerosa espera para que ela possa se desenvolver.
Então, isso foi colocado como se 60 dias, como se isso fosse uma questão opcional, e o câncer pode decidir se só... Não, no Brasil nós podemos aguardar 60 dias para se desenvolver por causa de uma definição governamental. Isso não foi estabelecido em nenhum tratado, em nenhum estudo científico. Então, dessa maneira, isso ainda representa uma vergonha para o nosso país. É difícil justificar isso diante da comunidade internacional. Pessoas que frequentemente vêm ao nosso país divulgar o conhecimento, essa é uma justificativa, é uma colocação que nos envergonha como sociedade científica, nos deixa muito tristes diante dessa situação para os nossos pacientes e ter que argumentar diante dessa evidência tão clara do uso da medicação que ela não está disponível. O que a gente espera ansiosamente é que essa regulamentação dessa lei seja implementada o quanto antes para que todos os pacientes tenham acesso à medicação, independente do tipo de cobertura de saúde que eles possuem. Mas, infelizmente, nesse momento, só uma parcela dos pacientes que tem um diagnóstico de linfoma não Hodgkin do tipo B, os chamados linfomas de grandes células, tem acesso sem uma batalha judicial que se inicia para ter o tratamento com uma droga tão importante quanto essa. Esses pacientes que eu mostrei, esse último paciente, o Luciano, ele chegou com linfoma difuso de grandes células, esse paciente. Então, como tinha a droga disponível, então esse paciente, em um ciclo só de quimioterapia, a doença dele já reverteu a mais de 80%. E essa foto atual dele, ele está no 6º ciclo de quimioterapia, né? Ele está ótimo, a doença reverteu, não precisou aquela massa inteira, aquilo não passou por nenhum tipo de processo cirúrgico, aquilo ali foi somente acesso rápido à medicação. Quando ele chegou lá, tinha uma PAC, a gente podia comprar o medicamento e tudo. Enquanto isso, tem vários outros pacientes, como o Dr. Daniel Tabaque falou, com linfoma folicular, com outros tipos de linfoma também, não só o folicular que tem que ser contemplado, tem outras indicações também para o próprio rituximab, que devem também ser contempladas, mas principalmente o linfoma folicular, tem outros pacientes lá que ficam esperando, não ficam esperando 60 dias, ficam esperando 60, ficam esperando 90, e o pior, no meio do tratamento, como tem vários pacientes no Ceará nesse momento hoje, no meio do tratamento, o tratamento é interrompido porque não tem a droga. Falta a droga, não tem a droga. Isso, essa falta de droga, para deixar bem claro, não tem nada a ver de desabastecimento de indústria farmacêutica. Isso tem a ver com as políticas governamentais. Isso não tem a ver, não falta a droga. Quando o paciente, por exemplo, não falta droga, tem rituximab lá para todo mundo que tem a PAC no CRIO. É o paciente do SUS. Então, o paciente que tem a mesma doença, o paciente do SUS, porque teve linfoma difuso de grandes células, tem a PAC para ele, ele tem a droga, e o outro amigo dele chega lá, que tem outro tipo de linfoma, fica vendo ele tomar a droga e o outro não toma. Vê que coisa, vê que vergonha isso, Daniel. E quando a gente fala que é coincidência, que justo o tipo da nossa presidente foi contemplado, eles falam que foi coincidência, não foi proposital, quer dizer, não foi porque ela teve que foi incorporado, né? Então, assim, realmente uma coincidência muito triste, né? Quer dizer, a gente tem que rezar para um outro político, uma outra personalidade ter, para o governo ficar sensibilizado. Exatamente, foi aprovado exatamente no ano de eleição, no mesmo ano de eleição, coincidentemente também foi aprovado no ano da eleição, então a PAC, então é uma coisa muito interessante isso. Realmente. Não, tem um dado ainda mais grave que as pessoas desconhecem, é que até 2009, essas estimativas de câncer, e eu acompanhei isso durante muitos anos lá, enquanto eu trabalhava no Instituto Nacional do Câncer, o diagnóstico linfoma não Hodgkin nem constava das estimativas. Essa estimativa de 2012 é a 13ª avaliação. E é curioso porque uma doença, por exemplo, como o câncer de pele, não melanoma, que é uma doença do domínio do dermatologista, consta e constava sempre dessa estimativa e, curiosamente, depois de 2009, na estimativa seguinte, aparece essa estimativa do diagnóstico de linfoma que compromete aproximadamente 10 mil pessoas por ano, que torna essa situação até questionável, como esse dado surgiu repentinamente. Por que isso é importante? Porque num governo sério, seria importante para que se pudesse planejar quanto se gastaria todos os anos com essa medicação, se ela é de um custo elevado.
Se não existe esse planejamento, se não se sabe quantos pacientes vão se beneficiar da droga, obviamente, o custo passa a ser muito mais elevado, porque ele é baseado em números figurativos. Então, eu acho que isso ainda torna a situação mais grave, diante de que não existe uma expectativa clara de quanto se deve gastar, e isso mostra, mais uma vez, um descaso com a saúde aqui no Brasil. Recebemos inúmeras perguntas que depois serão respondidas, mas entre elas eu selecionei, como o nosso tempo não é tão grande, é curto, uma pergunta interessante para a Paula, porque diz respeito ao PET scan. Então, diz respeito quais as dificuldades e como é que você conseguiu, se você conseguiu pelo SUS, enfim, o PET scan, e como na explanação da doutora Paola, ela falou de uma ação com parceria com a Abrale, enfim, e tudo mais, eu acho que foi oportuno essa seleção. Você pode falar um pouquinho? Sim. Eu, para conseguir fazer o primeiro PET scan, eu consegui através da Abrale, com uma liminar na Justiça. A minha sorte é que o juiz que brigou com o pessoal da Sul América, que é o meu plano de saúde, aliás, até um adendo só, eu fazia químio e eu vinha passando muito mal durante as químios. O médico solicitava internação de pelo menos 2 dias para o tratamento de quimioterapia para mim, pelas reações que eu tinha enquanto eu passava mal. Eles me perguntaram se eu fazia químio por hobby. Isso veio por escrito da Sul América, eu fazia químio por hobby, olha só que delícia. E o PET scan, o juiz, ele só, na hora, não só ele aprovou, porque a mãe dele foi paciente de linfoma. Então, na mesma hora, ele falou para os advogados da Sul América, vocês deveriam ter vergonha de estarem aqui entrando com uma liminar com um paciente com histórico, que necessita do PET scan. E, aliás, o PET scan, ele deveria ser feito anualmente para todos os pacientes, não só os que têm convênio. Mas, Paulo, eu quero fazer uma pergunta dos doutores, porque é meio polêmico isso. Agora, concluindo só uma coisinha, Mirula, agora eu tive que fazer um novo PET scan. Eu queria saber a opinião do doutor Daniel e da doutora Paola, porque também eu acho que o PET scan é um exame que ele tem que ter uma prescrição bem monitorada, não é uma tomografia, uma ressonância magnética, enfim, feito com muita frequência, né? Então, eu já ouvi em outros eventos internacionais a recomendação de cautela no uso do PET scan. Então, seria importante para a gente esclarecer também só uma coisa que o benefício e o não uso tão constante, por quê? O que eu queria falar só uma coisa, gente. Não é um PET scan que livra as pessoas de câncer. Como o doutor Daniel falou, o que livra uma pessoa de câncer, né, são dietas adequadas, evitar pelo menos agentes cancerígenos, não é, Daniel? E evitar também estresse, ter bons pensamentos e tudo aquilo que eu já vi. Então, assim, não adianta, não é fazendo um PET scan todo ano, anual, do corpo inteiro e tudo, até porque PET scan não é o exame adequado para diagnosticar todo tipo de câncer. Especificamente no linfoma, ele tem uma aplicabilidade, ele tem uma indicação, ele tem uma importância e deve ser criteriosamente indicado por um hematologista, certo? Então, não é um exame para ser pedido, para ser feito por qualquer um anualmente, nem é exame de triagem e nem é exame de prevenção, como a gente faz uma dosagem de colesterol, uma glicemia, como a gente afere a pressão arterial da gente, como as mulheres têm que fazer exame de colo uterino e têm que fazer mamografias depois de uma determinada idade. Não é isso. O PET scan não é esse tipo de exame. Não é o PET scan que vai dizer, eu vou fazer um PET todo ano porque eu vou descobrir um câncer precocemente. Não é. O PET scan tem indicações precisas, mas no momento em que ele é indicado para um paciente que tem linfoma por um hematologista, um hematologista dentro de uma instituição pública, ele deve ser realizado. Não é o paciente chegar lá para um médico qualquer e dizer, eu quero fazer um PET e fazer. Não é isso. Mas é o paciente, isso ser contemplado em APAC, associado ao diagnóstico de linfoma. Então, na hora que for pedido o PET scan, tiver a PAC do PET scan, o paciente tem um CID de linfoma, indicado por um médico hematologista, com indicação. Então, nesse momento, isso não tem que ser questionado. Isso tem que ser pago e acatado. Não sei se o Daniel compartilha. Quando o PET scan foi lançado e foi, enfim, popularizado, surgiu esse conceito de que ele seria capaz
de diagnosticar câncer num estágio muito precoce? Bem, ele só é capaz de evidenciar uma célula tumoral ou uma localização tumoral quando um desses linfonodos ou tumor é maior do que 1 centímetro. Qualquer coisa menor do que essa, ele não é capaz de identificar. Então, ele não é capaz de fazer o diagnóstico precoce a ponto de permitir uma mudança, uma intervenção que modificaria a história natural da doença. Então, ele é importante, como foi mencionado, para o estadiamento da doença. E existe essa preocupação não só diante do PET scan, mas também em relação às tomografias. Quer dizer, não é infrequente que nós acompanhamos pacientes que 5, 10 anos após o diagnóstico continuam fazendo esses exames de repetição e nos últimos congressos oncológicos e hematológicos foi demonstrado que a realização desses exames repetidamente não muda a história natural da doença e muitas vezes é prejudicial, já que a longo prazo essa exposição à radiação vai contribuir para o aparecimento de doenças secundárias. Então, eu acho que a gente não deve hipervalorizar o papel, como já foi mencionado anteriormente, fazia-se diagnóstico de doenças, tratava-se de uma forma bem sucedida. O PET é um exame complementar, ele não substitui o papel do médico na sua avaliação, outros métodos diagnósticos, e a gente tem que ter cuidado exatamente porque, de novo, pela questão do desvio. Desviar a nossa energia para tentar incluir um determinado procedimento, quando a energia deve ser concentrada na introdução, na realização definitivamente de procedimentos, na disponibilidade, no acesso a tratamento diagnóstico, que definitivamente mudam a história natural da doença. Então, eu acho que deve haver uma preocupação em não exagerar, quer dizer, o método que também é um exame complementar. Só para responder, o PET scan foi pedido pelo Dr. Carlos Chiattoni, com histórico, após 1 ano e meio de tratamento, e só foi repetido esse exame agora, recente, porque ele queria avaliar, a resposta do tratamento após 5 anos. Ok, nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Então, vamos deixar aqui os nossos agradecimentos ao público presente, a todos os internautas, aos doutores, doutor Tabaque, doutora Paola, aos nossos pacientes que fizeram esses depoimentos tão importantes, né? A Merula, agora eu vou passar a palavra para ela fazer o encerramento. Antes, né? Tá ok. Então, vou passar o microfone para as considerações finais de cada um dos nossos convidados e depois a Merula faz o encerramento final. Delicadamente, que a doutora Paola fale antecipadamente. Então, doutora Paola. Só queria agradecer a todos vocês, aos internautas pela audiência, a Brale pelo convite, a participação de todos, o apoio da Roche, Velúzia, Kátia, todos vocês que estão aqui, todos vocês que se esforçaram para esse evento acontecer, o pessoal da técnica aí atrás que não aparece, mas que também contribuem para que isso aconteça. Então, eu queria agradecer a cada pessoa que está envolvido para que isso pudesse acontecer hoje, todo mundo que está envolvido nessa grande rede para tornar isso possível. Meu agradecimento. Obrigado. Eu só gostaria de fazer minhas também as palavras da doutora Paula, estender os agradecimentos a todos e principalmente ao papel da Brale, que permite que essa informação seja divulgada e, como sempre, como membro do Comitê Científico e como todos os outros membros, nos colocar à disposição para que outras questões que surjam eventualmente possam ser esclarecidas. Existe uma infinidade de médicos, enfim, hematologistas, oncologistas que trabalham intensamente no comitê e eu acho que essa é uma disponibilidade importante para que essas dúvidas possam continuar a ser esclarecidas. Mais uma vez, parabéns à Brale por essa iniciativa. Suas considerações finais também. Bom, eu só tenho a agradecer por estar aqui, agradecer a Brale, a todos e a todos que estão nos prestigiando online, que divulguem, que sejam multiplicadores da Brale, que possam ajudar outras pessoas, como eu sou ajudado até hoje. E agradecer muito a Merula e a Brale por tudo que eles fazem com tanto amor e carinho aos médicos do Comitê Científico, que a gente precisa muito das informações. Se toque. Eu queria agradecer a todos vocês, a Brale, por terem me convidado para esse evento que para mim é muito importante. Eu vim de Pernambuco justamente para dar esse meu testemunho para vocês de que
realmente quando a gente quer, a gente consegue chegar lá. E queria agradecer também aos internautas, meus amigos que estão todos assistindo lá, que eu divulguei na internet. E agradecer por tudo, pelo carinho de vocês, pelo apoio, pela atenção. E até a próxima. Finalizando com essa imagem, vou agradecer a Silvia, que correu atrás de todos os artistas também, né, Silvia? Para poder fazer isso. E agora eu vou passar para a Merula, para que ela faça as considerações finais e o agradecimento final. E agradecer, evidentemente, a Roche. Eu acho que estamos muito contentes, né, de poder estar aqui divulgando essas informações importantes. Agradecer ao doutor Daniel, a doutora Paola, por terem conseguido um tempo na agenda. Eu sei que o dia a dia é muito tumultuado, corrido, muitos pacientes, hospital, enfim, não é fácil o ritmo do médico hoje. E mesmo assim vocês conseguem sempre com muito carinho, muita atenção, você vê o capricho das apresentações, então realmente obrigada por estarmos juntos e engajados por essa causa. Eu acho que o que nós trabalhamos diariamente na Abrale é construir essas pontes entre inúmeros trabalhos maravilhosos que são realizados por instituições de tratamento, associações de apoio, né, a luta das famílias. Então estamos todos juntos. E é importante que a gente tenha esse espaço, que é um espaço de todos nós, onde a gente pode trazer à tona as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos pacientes, para levar e direcionar para as pessoas que podem tomar as decisões e mudarem as regras, mudarem as leis, né? Então, usem, abusem dessa plataforma que é a Abrale. Hoje a gente tem a sorte da tecnologia. Agradeço ao Steve Jobs todos os dias das minhas preces. Quando eu chegar no prêmio espiritual, ele vai ser a primeira pessoa que eu vou querer conhecer, né? E assim, realmente mudou a forma com que a gente hoje luta. Então, a gente recebeu, através de pessoas como ele, que foram gênios, né? Ferramentas que mudaram o nosso conforto, a nossa vida, né? Quer dizer, quando que um paciente... apesar da gente ter ainda muitas limitações em relação ao analfabetismo no Brasil, quantas informações são possíveis hoje serem levadas a essas pessoas que antes eram completamente excluídas, né? Então, cada vez mais a nossa preocupação é em criar conteúdos que vão ser acessíveis para outros, né? Então, abusemos dessa tecnologia, compartilhemos essas informações. Quer dizer, no momento que um paciente faz um depoimento da situação caótica que ele está vivenciando no hospital e posta numa rede como o da Abrale, né, imediatamente a gente vai usar aquilo para sensibilizar o governo. Então, não fiquem sofrendo sozinhos, não fiquem sofrendo, chorando, achando que é o fim. Não é o fim. A gente viu aqui muitos modelos de esperança. É isso que a gente quer levar para todos, né? Mesmo a morte não é o fim. Então, assim, acreditando no ser como uma etapa da sua evolução, faz parte desses desafios. E numa outra palestra que a gente teve, que eu vou misturar aqui as bolas, mas tudo bem, era a dimensão espiritual da cura, que a gente falava justamente isso, né, que as doenças às vezes são também elementos que vão propiciar o nosso crescimento espiritual, né? Então vamos passar a olhar também ao linfoma não como o inimigo. De repente ele foi o melhor amigo para que a gente conseguisse alcançar a nossa evolução, né? E se aconteceu a morte por algum tipo de doença ou por algum outro tipo de motivo também a morte não é o fim. Então continuemos na dimensão espiritual, que a gente não sabe muito bem como que é, mas que certamente vai ser boa, porque o Pai que criou o universo tão perfeito não criaria uma dimensão espiritual imperfeita, né? Mas enfim, como estamos aqui a tempo ainda na nossa oficina na Terra, né? Cabe a nós trabalho. Então, contamos com vocês. Esse é o nosso compromisso de realizar muito trabalho em prol de todos que a gente puder estender a nossa ajuda. Participem, divulguem, façam parte. Agradecer a Verusca, a velha companheira, né, da Gapo, começou como nossa voluntária lá na Abrale, hoje dirige um trabalho maravilhoso numa instituição que também estende o apoio, o acolhimento a tantas famílias que procuram o grupo.
Então, enfim, gente, são inúmeros trabalhos, quero agradecer a todos. E uma gratidão imensa. A gente termina esse evento só agradecendo a Deus, a espiritualidade, pela oportunidade da vida e dos amigos. Obrigada. E só para complementar, que a Irene tenha muitos e muitos anos de vida para continuar, graças que até o final da vida ela vai continuar agregando seu talento, com campanhas tão maravilhosas como essa. Obrigada.